Assim, produção, vamos entrar com este assunto do comunicado da Procuradoria-Geral da República, não é? A Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado sobre jornal O Povo, aliás, Jornal do Povo, assim é que é, este jornal que anunciou o decreto, o suposto decreto, conforme faz referência o comunicado da PGR, não é? O suposto decreto número 1/2025, de 17 de janeiro. Então, este jornal foi alvo então é agora alvo da Procuradoria-Geral da República, não é? Este jornal é agora alvo da Procuradoria-Geral da República. O que é que diz a agremiação que deve zelar pela legalidade do nosso país? Diz o seguinte, diz, primeiro, que o jornal é clandestino, não é? Essencialmente, este comunicado diz que o jornal é clandestino e que, sendo clandestino, há um ato criminal que está aqui a ser, aliás, há uma violação à lei, não é? Há uma violação à lei. Desde já queria pedir uma vez mais à Procuradoria-Geral da República para colocar as coisas um pouco mais detalhadas nos comunicados, não é? Um pouco mais detalhadas, é fundamental. Por quê? Porque é através do comunicado que nós vamos encontrar, por exemplo, os crimes de que é acusado o alvo, na circunstância Venâncio Mondlane, por ser tido neste comunicado como o promotor deste decreto e também deste jornal. Então, queremos apelar aí à assessoria da Procuradoria-Geral da República para colocar detalhes sobre os crimes, incluindo sobre a possível condenação, não é? Nos termos da lei, obviamente. Porque em algum momento temos notado que os comunicados têm chegado um pouco vazios, não é? Um pouco vazios. Este, pelo menos, faz menção aqui aos artigos que eventualmente foram violados. Mas é preciso que traga-se também aqui alguma clareza no processo que eventualmente está a ser instaurado. Por quê? Porque no penúltimo parágrafo, por exemplo, deste comunicado, diz o seguinte: decorrente dos fatos, têm estado a ser instaurados processos cabíveis para a devida responsabilização. Então, processos cabíveis, o que é que isto significa? Há aí uma sombra de dúvidas. É importante que seja esclarecido este ponto, não é? Porque é o ponto fundamental deste comunicado todo. O resto as pessoas sabem, não é? Que foi lançado este jornal por meio das redes sociais, foi lançado este decreto, então não é novidade, muita gente sabe disso. A novidade seria a Procuradoria-Geral da República vir aqui e dizer quais eventualmente são os processos, são processos crimes, são processos cíveis, o que é que de facto está a ser trabalhado nesse processo. Mas tudo bem. É um apelo que, particularmente como jornalista, faço aos nossos compatriotas da PGR, clarificação daquilo que estão a comunicar, porque temos notado, particularmente tenho notado algum vazio nos comunicados e geralmente traz apenas aquilo que toda a gente consegue ver e detalhadamente é difícil perceber o que é que exatamente está-se a trazer como novidade. Muito bem, para além disto, é a exortação que vem a seguir, não é? A exortação para que os cidadãos em geral contribuam para a estabilidade política e social, manutenção da paz, devendo para tal abster-se da prática de atos que podem degenerar em desobediência, aliás, em desordem ou em violência. Agora, um aspecto aqui, pode colocar esta fotografia na janelinha, um aspecto aqui que é levantado, que tem que ver com a lei de imprensa, não é? A lei de imprensa, neste comunicado, o comunicado refere que Venâncio Mondlane, ao criar este Jornal do Povo, com as medidas que foram anunciadas no jornal, neste caso o decreto, viola o artigo número 50 da Lei de Imprensa, que é a Lei número 18/91, não é? De 10 de agosto. Esta Lei de Imprensa é a lei que rege, não é, o funcionamento dos órgãos de comunicação. O que é que diz este artigo? É fundamental que os nossos compatriotas saibam, não é? É fundamental que os nossos compatriotas saibam, e eu vou ler aqui a íntegra este artigo que fala que rege o funcionamento da imprensa, para percebermos, pelo menos, não há citação direta aqui neste comunicado, então temos que perceber, pelo menos, o que é que diz este artigo, e é fundamental para que o telespectador entenda isto.
É imprensa clandestina, estou a ler o artigo 50 da lei referida no comunicado da PGR, é imprensa clandestina, para o efeito da presente lei, aquela que não esteja registrada ou não tenha o género, ou melhor, o genérico, nos termos dos artigos 19 e 15 da mesma lei, respectivamente. As autoridades policiais, militares ou administrativas, estou no ponto 2, deverão apreender a imprensa clandestina, entregando o feito à autoridade judicial competente no prazo de 24 horas, não é? Então, as autoridades policiais, militares e administrativas deverão apreender a imprensa clandestina, entregando o feito à autoridade judicial competente num prazo de 24 horas. O comunicado não esclarece se as autoridades policiais ou militares fizeram a entrega em 24 horas deste suposto jornal clandestino, não é? Não clarifica o comunicado se houve esta ação de entrega por parte dessas autoridades. E depois, no ponto 3, faz menção também à questão das autoridades administrativas e políticas, aliás, peço perdão, a questão da redação, a composição, impressão, distribuição ou venda de publicações clandestinas serem punidas com a pena de prisão até 2 anos, não remíveis, e a multa de 500 mil a 2 milhões de meticais. E no ponto 4, a realização, difusão, distribuição ou venda de produções clandestinas é punida com a pena de prisão até 2 anos, não remíveis, e multa de 500 mil meticais e 2 milhões. Portanto, a irmos por este artigo, vamos concluir que a responsabilização que eventualmente se faz menção deste comunicado é uma responsabilização que pode ser por meio de prisão ou então de pagamento de multas, ou as duas coisas, não é? Ou as duas coisas. Então, pelo menos o artigo aqui faz menção a isto. Agora, a questão que se coloca é: há razão ou não há razão para que haja este pronunciamento da Procuradoria-Geral da República relativamente ao Jornal do Povo, que foi criado e lançado por Venâncio Mondlane? Há irregularidades ou não há irregularidades no campo da imprensa, não é? No campo da imprensa. O que diz o artigo é que os jornais não podem ser criados de forma clandestina. A questão que pode se levantar é: foi ou não criado de forma clandestina? É um outro ponto que a Procuradoria-Geral da República refere, que não houve registro deste jornal. Não houve registro. A Procuradoria diz que foi até, não é? Mantenha, por favor, a imagem na tela. Não é? A Procuradoria faz menção que foi até o Gabinfo para consultar se este jornal terá tido algum registro. E Gabinfo disse que o jornal não está registrado e, portanto, a Procuradoria concluiu que esta ação viola o artigo 50 da Lei número 18/91, de 10 de agosto, que é a lei de imprensa. Sendo assim, as multas aplicáveis, a pena aplicável está lá mesmo nesse artigo. E depois há um outro ponto que é levantado sobre a Constituição, que particularmente não percebi muito bem, que é a violação do 157 e 209 da Constituição da República. Este ponto não percebi muito bem, porque o 157 da Constituição fala do presidente interino, e nós não chegámos a ter presidente interino, não é? Não chegámos a ter presidente interino e pronto, não é? Não entendi particularmente, é por isso que queria solicitar uma vez mais à Procuradoria a ser mais esclarecedora nos comunicados. O artigo 157 fala do governo, fala do presidente, de um presidente interino, não é? Do possível presidente interino. E nós não tivemos nenhum presidente interino. Daniel Chapo tomou posse no dia 15, o mesmo dia em que Filipe Jacinto Nunes deixou de ser Presidente da República. Então, não percebi esta parte, peço desculpas à ignorância para quem percebe melhor esta questão, não é? E depois, há um outro ponto que é mencionado, que é sobre a eleição dos governadores. Aqui há uma menção que se faz, ainda neste campo do governo, não é? Ainda neste campo do governo, faz-se menção também ao artigo 209 da Constituição. Este artigo 209 da Constituição fala da competência do Conselho de Ministros, não é? Do Governo. Essencialmente, traz aqui a ideia de que é este organismo responsável pela publicação dos decretos. Agora, um outro ponto aqui, que é mencionado neste comunicado pela Procuradoria-Geral da República, é relativo à questão da eleição dos governadores, à questão da eleição dos atos normativos do Governo, não é? Isto também, em algum momento, é mencionado neste comunicado da Procuradoria-Geral da República. Agora,
há quem pode dizer que judicialmente, eventualmente, este comunicado de exortação seja compreensível, mas politicamente, eventualmente, isso traga um outro entendimento, não é? Traga um outro entendimento. Há quem, por exemplo, agora está a questionar, olha, por que a Procuradoria-Geral da República não veio comunicar, por exemplo, sobre todos os danos humanos que foram causados no âmbito das manifestações e qualquer ação de Venâncio Mondlane, a Procuradoria emite um comunicado, não é? Num contexto político-social que o país está a atravessar, esta questão é praticamente indispensável. Num contexto judicial, pode haver aqui uma compreensão relativamente ao registro do jornal ou relativamente à publicação de normas governamentais ou normas que são, por lei, dadas por um governo. Então, politicamente e judicialmente, há aqui alguma diferença no entendimento, mas queremos uma vez mais apelar à Procuradoria para ser um pouco mais transparente em atos desta natureza, incluindo em atos de possível responsabilização do Estado pelos danos causados aos cidadãos. É preciso que a Procuradoria também pronuncie-se. Imparcialidade é fundamental neste momento em que o país atravessa, não é? Vamos já comunicar sobre quem violou uma lei, vamos comunicar também sobre as possíveis responsabilidades do Estado numa ação em que há crimes cometidos contra os cidadãos e crimes praticados pelos seus agentes. Vamos ao intervalo ou vamos ao encontro de Sócrates? Muito rapidinho o intervalo, muito rapidinho, só um minutinho. Voltamos com Sócrates a partir da Catembe uma vez mais. Intervalo no evento, até já.